Acharam? Acharam o roteiro? Todo mundo? Então, olha só, nós vamos ter 5 atividades. A primeira vai ser essa exposição que a gente vai fazer agora, depois uma rápida leitura das etapas de elaboração do plano. Em terceiro lugar, faremos um trabalho em grupo, que talvez seja só 15 minutos em vez de 30, para vocês se familiarizarem com uma das etapas do diagnóstico, que é o recenseamento das demandas de escolarização. Finalmente, em quarto lugar, um estudo dirigido, não é? E a última etapa, que é disposição e debate. É claro que numa oficina tem que haver um diálogo, não é? Só que o diálogo, nesse caso, tem que ser precedido por uma certa explicação, porque a temática de plano municipal é uma temática muito técnica. É uma coisa que, se a gente não domina, tá? A Carla aqui, que acompanhou 3 anos lá a votação do PNE, não é? No PNE ainda é tudo geral, mas quando chega no Estado e no município, aí vira um exercício de gestão, um exercício técnico, que, se o sindicalista não está preparado, ele é simplesmente passado para trás. Vem os doutores, vem o pessoal da academia, vem o pessoal das finanças do município e derruba tudo, né? Então, eu costumo sempre falar de pé, mas, infelizmente, hoje eu estou ainda com um restinho de uma erisipela, com um problema de um tal de fascite plantar, por isso que eu sou ex-tudo, né? Então, a gente vai chegando aos 72 anos de idade e a coisa começa a pegar. Então, vamos lá. Por favor, quando tiver 40 minutos, você me avisa que a gente interrompe essa primeira parte. Então, nós vamos trabalhar rapidamente alguns conceitos que fluem dessas 3 palavrinhas: Plano Municipal de Educação. Então, nós precisamos entender bem o que é educação, o que é município e o que é plano, não é? A primeira coisa é a questão da educação. Eu costumo, a maioria talvez de vocês já deve ter assistido alguma palestra minha, eu costumo começar algumas palestras minhas contando o que aconteceu na tarde do dia 22 de abril de 1500. O pessoal da Bahia aqui, que conhece Porto Seguro, não é? Sabe que chegou a esquadra lá do Cabral e derrubaram os barquinhos, e os barquinhos chegaram na praia e encontraram seres humanos, né, muito formosos, como diz Pero Vaz e Caminha, né, ninguém escondendo as suas vergonhas, passeando pela praia, e depois de 2 ou 3 tiros de canhão para os índios abaixar a cabeça, houve um diálogo, olha lá, um diálogo fundamental. Ao invés de haver diálogo de linguagem, porque um falava português e o outro falava tupinambá, não é? Houve um diálogo de gestos. E o gesto fundamental foi os índios ficarem fascinados com uma tecnologia que era o machado. O machado de aço do português, não é? Deixou os índios maravilhados, porque eles tinham um machadinho de pedra que levava 3, 4 dias para derrubar uma árvore, que eles usavam para fazer canoa, para fazer as vigas das casas, etc. E tal. E o português chegou lá, né, e derrubou a primeira árvore que encontrou para poder fazer uma lenhazinha, para esquentar água, para tomar banho, que fazia 3 meses que não tomavam banho. Então, eles ficaram maravilhados, assim como a gente hoje fica maravilhado com uma motosserra, né? Que o machado leva 20 minutos para derrubar uma árvore e a motosserra é... Pronto, já foi. 10 segundos e lá você vai a motosserra. Ora, esse ato de apropriação da cultura portuguesa, europeia, pelo indígena, foi o primeiro ato educativo. Terrivelmente eficiente. Terrivelmente eficiente. O segundo ato educativo foi o seguinte: o índio, tendo aquele machado de aço na mão, olha que presente maravilhoso, ele chega e faz assim, Selene, né? E o português fala machado. Então, começou a
educação formal, educação da linguagem, o ensino da alfabetização de adulto. Primeira aula de EJA, né, no Brasil foi desvendar a palavra mágica que era machado, né? E depois saiu facão, canhão, canoa e por aí vai, né? Bom, é dessa educação que a gente está falando quando a gente fala Plano Municipal de Educação. É e não é. É porque toda educação é um ato de apropriação da cultura por uma geração nova, não é? Diante da geração que precedeu. Nós estamos aqui, por exemplo, tomando água nessa taça, não foi porque eu inventei a taça, foi porque nós nos socializamos, não é? E, em vez de tomar água no córgo, como eu falava lá em Mato Grosso, que eu ia tomar água lá no córgo São Francisco de manhãzinha, às 5 horas da manhã, não tinha água encanada. Aqui no Hotel Nacional, a gente tem garrafinha, tem taça de água, etc. e tal, porque a gente é educado por essa atividade, não é? Então, gente, nós estamos falando realmente de uma educação que é, ao mesmo tempo, um processo de desenvolvimento humano, que é um processo de socialização, né, como fica muito patente no encontro dos portugueses com os indígenas, e num processo de comunicação que vai culminar na história da humanidade com a fundação das escolas. O que é a escola? A escola é, acima de tudo, o lugar onde se comunica um currículo, se escolhe uma série de conteúdos que são relevantes, tem realmente impostos, não é? Goela abaixo. Por que a gente não aprende como língua estrangeira tupi? Por que a gente aprendeu francês do século XIX e inglês do século XX? Eu tenho certeza, daqui a uns 20 anos é mandarim, não é? Por quê? Porque tem toda uma cultura da humanidade que vai evoluindo e coloca a gente na prensa. Bom, então, Plano Municipal de Educação, nós vamos tratar da educação como um fenômeno global. Entretanto, tá lá, agora vem a coisa, né? É uma educação historicamente datada. Por quê? Essa coisa que eu contei para vocês, de Porto Seguro, 22 de abril de 1500, foi o começo do contato da cultura europeia com os indígenas. Em 1534, chegaram os africanos para trabalhar nos engenhos do Recôncavo Baiano, de Olinda, de Igaraçu, de São Vicente. Então, também foi o contato entre a cultura lusitana e a cultura negra africana, não é? Entretanto, até 1550, Selene, 50 anos, não se fundou uma escola no Brasil. Não se fundou. No México já havia escola, no Peru já havia universidade, América Espanhola, na Bolívia, nossa subdesenvolvida Bolívia, já tinha escola, e no Brasil não havia escola. Por uma razão muito simples. Não interessava ao português, né, ter gente, indígenas e africanos, alfabetizados, porque a proposta era se servir do trabalho deles. E para trabalhar, para derrubar para o Brasil, para fazer açúcar, quanto mais analfabeto, melhor, gente. Porque o analfabeto também é educado, mas ele não é alfabetizado, não é verdade? Bom, então vejam bem, quando é fundada o primeiro colégio no Brasil, 1549, 50, né, veio o Tomé de Souza, do governo geral, fundou a cidade de Salvador. O primeiro colégio, eu acho que todos vocês já ouviram falar, se chama Colégio dos Meninos de Jesus. Então, era um colégio que tinha a ideologia cristã, Jesus, e dos meninos, só dos meninos. Menina não entra, menina é o capeta, menina é a tentadora, né? Então, não podia entrar na escola que ia dar confusão. Pronto. Aí, né, começa a nossa educação formal, começa a primeira escola do Brasil, profundamente elitista, de uma elitização quase que, como que eu diria,
agressiva, perversa, porque desconsidera logo de cara 50% da população. Então, mulher não tem lugar na escola. Tá? E isso foi até 1827, hein? Quase 300 anos, as mulheres só aprendiam através dos buracos da fechadura, como você já deve ter visto em alguma novela aí, como que as meninas conseguiam, na Casa Grande, né, ser alfabetizada, olhando os irmãozinhos aprender, e elas, com aquele esforço, e conseguiram. Bom, então, 300 anos da nossa educação foi uma educação elitista. E a elitização era tanto em termos sexuais ou de gênero, melhor falando, como também uma elitização étnica e uma elitização social. Então, o indígena só podia ser alfabetizado, mas não podia ir para frente, ficava só com as primeiras letras, como era chamado, né? Os negros, meninos. Menino negro tinha aquele documento que tem menino branco também, às vezes até mais poderoso, né? Mas não adiantava, não, porque ele era negro, então não podia ser alfabetizado, não podia ir para a escola. Então, os jesuítas tiveram uma rede espetacular. Eu peço ao pessoal de Curitiba, se ainda não visitou o Museu do Estado do Paranaguá, que, por favor, vá lá, porque é uma construção maravilhosa, um lugar onde a gente está 35 graus lá fora de temperatura, entra dentro do colégio, está 20, sem ar-condicionado, sem nada. Uma escola onde tinha laboratório de ciências, tinha observatório astronômico, né? Mas para quem? Para uma pequena elite. Assim também foi o Colégio de Pernambuco, lá em Olinda, o Colégio de Bahia, o Colégio de São Paulo, que deu origem à maior cidade da América do Sul, nasceu de um colégio, né? E aí, o Plano Municipal de Educação, Carla, é para ser uma educação elitista? Não. Nós temos uma evolução maravilhosa na nossa educação escolar. Então, a partir de 1827, dia 15 de outubro, não é coincidência que é o dia do professor, né? Dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I abre as escolas para as meninas, não só para as meninas serem alunas, como para as senhoras serem professoras, né? E com uma coisa maravilhosa para a época, o salário igual. O salário da professora era igual ao salário do professor homem. Isso é uma coisa fora de série. Foi logo depois da Revolução Francesa, né? E estava o liberalismo em plena ascensão, e as mulheres conquistaram, entre aspas, porque foi uma dádiva de Dom Pedro, né, essa condição. E aí começou um outro tipo de proposta educativa, que, diga-se de passagem, eu não falei no começo, mas ficou bem subentendido. Quando os portugueses chegam aqui, eles vão educar os indígenas, né, através daquela socialização, através daquela comunicação, mas com um objetivo, com um projeto. Eles tinham um projeto chamado de dilatar a fé e o império. O que era dilatar a fé? Pregar o cristianismo católico contra o protestantismo do Lutero e do Calvino, que estava pegando fogo naquele tempo. Em segundo lugar, queriam dilatar o império. Império quer dizer ter a hegemonia das vendas comerciais. Então, Portugal queria passar a ser, como os chineses, os indianos, etc., grandes comerciantes daquele mundo da descoberta das caravelas, etc. E tal. Então, vejam, quando Dom Pedro abre para as mulheres a educação, não é que a educação teve o pessoal na escola se reuniu, vamos abrir. Não, é porque tinha um projeto político. O projeto político do Império Português e do Império Brasileiro era um projeto liberal. Dom Pedro II, por incrível que pareça, tanto o primeiro como o segundo, reinaram com liberalismo, com imprensa livre, fazendo caricatura de Dom João VI no pinico, comendo galinha, né? Comendo coisa em vez de despachar. Tudo isso que a gente sabe na história. Por quê? Porque era uma monarquia liberal, porque senão não ia caber. Todos os outros países da América do Sul, todos,
menos o Brasil, eram repúblicas. República Argentina, né? República do Paraguai, embora com ditadura, mas o Brasil, que era um império que durou 60 anos. Então, primeira fase da educação, educação elitista. Segunda fase, educação seletiva. Qual que é a seletiva? Todo mundo pode entrar. Entra menino, entra menina, a escravidão já estava acabando, entra Machado de Assis, filho da lavadeira, entra todo mundo, não tem problema, né? Pois bem, aí sim, né, com a questão da seletividade, vem uma luta de classes, vem um conflito, e aí começa a luta pela educação democrática. E aqui se situa uma coisa chamada política educacional, que agora eu vou explicar com mais detalhes para a gente entrar no plano, porque até agora a gente falou mais de educação, né? Agora vamos mexer em plano, política educacional e município. Então, vejam lá. Por que no começo era elitista, depois ficou seletiva e agora, pelo menos na Constituição, é democrática, né? Direito de todos e todas, diga-se de passagem, no Brasil tem mais meninas estudando do que homem, então as mulheres não podem reclamar, né? Direito de todos e dever do Estado, está na Constituição, repetido pela LDB, repetido por um bocado de coisa, não é? Muito bem. Por que isso? Porque a educação é uma política pública. O que é uma política pública? Quase todos vocês já estudaram um monte de coisas sobre política pública, mas vai ver que vocês estão meio esquecidos do que é exatamente uma política pública. Política pública, gente, é um conjunto de intenções e ações com que os poderes públicos respondem às demandas da sociedade. Vou repetir. É um conjunto de intenções e ações com que os poderes públicos respondem às demandas da sociedade. No tempo da colônia, havia demanda para todo mundo ir para a universidade? De jeito nenhum. Se você desse universidade gratuita lá no interior da Paraíba, ia falir, porque ninguém queria saber disso, né? Não precisava, nosso modelo econômico era outro. O cara na roça, eu vivi isso na minha vida, eu queria convencer o Luiz Endring, lá um imigrante alemão, hein? Alemão, gente de tradição, a colocar o filho no 5º ano. Sabe o que ele falou para mim? Não, se eu colocar meus filhos na escola agora, eles vão ficar preguiçosos. Ué. Então, antes, a escolaridade significava preguiça, boa vida. Aliás, a palavra escola, quem sabe um pouco de grego, né, vem da palavra escolé. Sigma, né, kappa, ômicron, lambda, epsilon. 5 letras. Escolé. Muito bem. Quer dizer boa vida. Boa vida. O escravo era educado no trabalho e os guerreiros políticos e comerciantes eram educados na boa vida. O que era boa vida? Ginástica, tragédia, teatro, né? Artes. Então, vocês estudam a Grécia lá, antiga, todo aquele negócio bonito, para quem? Para 10% da população. 90% era escravo, né? Então, fechando parênteses, na Grécia, havia uma política pública de alfabetização? Não, só para aquela turminha. No Brasil, havia uma política pública de ensino superior na colônia? Não. Só, olha, nós terminamos o século XIX, 1899, 1900, a gente tinha 0,1% da população na educação superior. Eu sou de uma família de imigrantes franceses, então eles tinham tradição, então veio lá, o cara era engenheiro de Minas, aí botou o filho para estudar, o filho ficou tão animado de ver as meninas negras, filhas de escrava, que abandonou a faculdade para poder farrear, né? E aí só o neto que entrou na faculdade de engenharia. Só para vocês entenderem que a política pública está profundamente aliada à economia. Então, agora que o Brasil se urbanizou, o
Brasil se urbanizou. Hoje, até o estado do Acre, o estado do Amapá, o estado de Roraima, está aí, né? Que deviam ser estados mais agrícolas, mais... A gente nem tomou conta ainda da terra, né? Está todo mundo lá em Boa Vista, um pisando em cima do outro, né? Tá todo mundo em Rio Branco, 80% da população de Roraima está em Boa Vista, né? 85% da população do Amapá está em Macapá e Santana, que é o porto lá, né? E imagina o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, 97% está na zona urbana. Né? Brasília, 98% está na zona urbana. Agora, na zona urbana, você tem uma política pública chamada Escola para Todos. Então, a política pública hoje da educação, muito cuidado, gente, ela está muito grudada com as políticas nacionais e, principalmente, com a situação econômica. Tá? Bom, por que estou falando tanto de política pública? Porque a educação pública é uma política pública, assim como a saúde pública, a segurança. Falei do aeroporto. A ditadura gastou tubo de dinheiro, morreu mais de 50 trabalhadores lá no fundo do mar, né, para se fazer uma política pública. Pois bem, e o que é plano? Bom, então chegamos no ponto, já está nos 40 minutos? Ainda 30, que bom que estou adiantado. Então, olha lá, chegamos no plano. A política pública, eu vou repetir isso, porque eu acho que é fundamental para a nossa oficina e para a vida do dia a dia do sindicato. Política pública é um conjunto de intenções e ações com que o poder público responde às demandas da sociedade. Então, na Paraíba, o pessoal quer estudar? Quer. Então, intenção, lei. Faz uma lei, faz um decreto, faz um orçamento. Ação, abre a escola, faz concurso, né? Forma professor, forma funcionário, etc. Esse conjunto aí são as políticas públicas, são as políticas que vão responder às demandas da sociedade. Então, não adianta querer oferecer uma coisa que o povo não quer. Quer ver um exemplo? Escola em jornada integral. Eu sou totalmente a favor, em termos nossos, né? Vamos ter escola em jornada integral, como eram as escolas do tempo elitista. No tempo elitista, os colégios jesuítas eram integrais, super integrais, 24 horas por dia, era internato. Né? Muito bem. E os caras saíam saíam sabendo grego, latim, português, matemática, geografia, história, e principalmente saíam falando, sabendo retórica. Alguém de vocês já visitou aquelas igrejas lindas da Bahia, de Minas Gerais? Viram uma coisa chamada púlpito, que é uma coisa alta assim, da onde o padre fazia o sermão, a homilia. Os caras eram fabulosos. O Brasil produziu o maior sermonista do mundo, chamado Antônio Vieira. Ele foi formado num colégio jesuítico. Os sermões do Vieira, se alguém de vocês ficar doente, passar um mês no hospital e ler o sermão do Vieira, vocês podem estar certo que, se você não conhecia o cristianismo, você sai de lá cristão, né? Até capaz de abandonar o sindicato. Não, pois é, não, mas é uma coisa impressionante. Os sermões do Vieira têm a argumentação, o português é uma coisa linda, né? Muito bem. Agora vejam bem, isso estava subordinado a uma política, né? Então, para o jesuíta, eles tinham esse objetivo, o cara aprendeu, ótimo, nota 10. E nós agora? Ai, 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 ai. É ou não é política nossa alfabetizar todo mundo? É política nossa. Desde lá da LDB de 1961, né? Erradicação do analfabetismo, tirar o analfabetismo pela raiz. 15 milhões de analfabetos no Brasil adulto. Pior. Analfabeto de uma vez. Analfabeto que chega para mim e fala assim, moço, aquele ônibus ali para onde vai? E eu tenho que ler para a senhora e, às vezes, até ajudá-la a subir na porta da frente ou de trás, dependendo da cidade. Né? Agora, e os analfabetos funcionais, que aprenderam a ler e não usam? E aí, não adianta, vem a bula do remédio, a pessoa vai fazer tudo com aquele papel, né? Menos ler, porque dá até medo.
Nós que temos curso superior, às vezes não lemos a bula do remédio, e daqui a pouco estamos nos envenenando, né? Imagina o pessoal que só tem uma escolarização inicial. Então, a política de alfabetização está sendo alcançada? Sim ou não? Não, gente, temos que cair na conta. Nossa política de alfabetização não está sendo alcançada. Nós estamos há 65 anos querendo erradicar o analfabetismo e ainda estamos produzindo analfabeto. Estamos produzindo analfabeto. Tem criança de 3º, 4º ano que não sabe ler. E não é criança que tem problemas de deficiência mental, nada. É criança comum, né? E tal. Vocês sabem os resultados do Enem e do SAEB, né? E da Prova Brasil. É de espantar, gente. No fim do ensino médio, só 10% dos alunos estão sabendo matemática. Ou seja, na nota de 0 a 10, tirariam 1, né? Tiraria 1. E a gente vai ficando achando natural, né? O negócio é complicado, não é verdade? Bom, então o plano nasce aí. Quando uma política não é resolvida, não é alcançada, começa o povo a pensar em plano. Não é à toa que no Brasil só se falou em plano, enquanto na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, se fala de plano desde 1800, no Brasil só se falou em plano, alguém se lembra? Quem pela primeira vez falou em plano de educação no Brasil? Você já deve ter ouvido falar isso aí. Já ouviram falar num moço chamado Anísio Espíndola Teixeira? Pois é, o Anísio Teixeira, que foi secretário, os baianos que me desculpem, né? Um secretário maravilhoso, com 22 anos de idade, e, coitado, maior frustração, porque tudo quanto era ideia que ele tinha na Bahia, o povo não seguia, ele tentou fazer uma escola em tempo integral, tentou fazer 50, conseguiu fazer uma. Quem de vocês conhece lá da Bahia a escola Parque, lá do bairro da Caixa d'Água, Liberdade, não sei, maravilhoso, né? Uma escola, não é verdade? Aí, Anísio Teixeira não aguentou, veio para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para os Estados Unidos foi para a Europa, e acabou sendo morto pela ditadura, e depois disseram que tinha caído do elevador. Né? Um negócio que até hoje não foi explicado. Mas o Anísio Teixeira foi o primeiro a dizer, botar o dedo na chaga e falar: política nossa não está dando certo porque nós não temos plano. Vou falar de novo. Política pública e educação estão profundamente entrosados com as políticas nacionais, com a economia nacional. Não adianta você fazer um plano municipal de educação só porque é bonito, só porque está no PNE. Você tem que fazer a coisa de tal forma que realmente se agarre, se articule com as forças vivas do município. Senão, vai acontecer o que aconteceu, e com isso a gente conclui essa primeira parte. O que aconteceu no Brasil? Desde o tempo do Anísio Teixeira, estão sendo feitos planos. O primeiro plano que ele fez completo como membro do Conselho Nacional de Educação é de 1962. O plano foi aprovado no Conselho, veio para a Câmara dos Deputados. Sabe o que aconteceu, Carla? Chegou um negócio chamado golpe militar, dia 31 de março de 64. Pronto, engavetaram o plano. Não saiu nada. Aí teve um novo plano de educação em 2001, você já deve ter ouvido falar, né? Lei 10.172, precedido de uma série de conferências e tal. Aí o que aconteceu? Porque a gente queria 10% do PIB, não saiu, a gente fica de braço cruzado. Porque colocou 7% do PIB lá o Nelson Marquesan e o FHC vetou, a gente não faz nada. Aí, Plano Nacional de Educação, sem ter plano estadual e sem ter plano municipal, não existe. Não existe. Seria mais ou menos como o seguinte: João Monlevade vai fazer lanche. Não, desculpe. Existe um lanche, né? Aí eu falo para vocês, com licença, eu vou fazer o lanche, mas eu vou deixar a porta fechada aqui para vocês fazerem um deverzinho agora, né? O lanche existe, mas se todo mundo não comer, não serviu para nada, não é?
A mesma coisa aconteceu com o Plano Nacional de Educação de 2001. Houve 1.800 municípios que fizeram o plano. Aí eu estou até agora com a minha lanterninha de Diógenes procurando saber que municípios são esses, se realmente cumpriram os planos. Porque a maioria, colega, foi plano comprado de assessor, R$10.000, R$15.000, que pegava o Plano Nacional de Educação, Ctrl+C, Ctrl+V, tirava lá Cabo de Santo Agostinho e colocava Lauro de Freitas ou Campo Formoso e toca para frente, né? E não fazia nada. Então, tinha lá, meta tal, estava meta, naquele tempo já tinha meta, Alexandrino, de oferta dos cursos de profissionalização, está lá no Plano Nacional de Educação de 2001. Ainda nem tinha a nossa lei 12.014, e já estava lá, nós nos mobilizamos, tal, né? Gente, se fosse esperar pelo cumprimento do plano, não existia nada. Foi preciso a gente eleger o Lula, foi preciso a gente ir para cima no MEC para sair um funcionário, para botar a goela abaixo de um bocado de secretaria aí, para sair um ticozinho, porque nós temos 1 milhão de funcionários de escola, não conseguimos ainda formar nem 100.000, nem 10%. Certo? Só para dar um exemplo de uma categoria que está invisível, subalterna, e que, graças ao movimento sindical, conseguiu se ombrear, né, com os professores e tirou o nome de Confederação dos Professores do Brasil, esqueceu o professor, e a gente é hoje trabalhador da educação. Estamos na base. E algum dia todos seremos profissionais da educação. Mas vai demorar, viu? Pelo jeito, não vai ser tão fácil, não. Bom, então, eu espero que a maioria dos conceitos foram explicados, só faltou um, que todo mundo sabe, mas é um problema. Plano Municipal de Educação. Então, o que é município? Município, numa república federativa do Brasil, não é departamento da França, não é county dos Estados Unidos, não é condado da Inglaterra. É uma unidade político-administrativa e financeira autônoma. Os municípios hoje são autônomos. Eles podem lançar impostos próprios, IPTU, ISS. Então, eu fico muito feliz, sabe, Marta, muito feliz de que a CNTE esteja sensibilizada, esteja atenta a que a educação municipal, que hoje pega 70% das matrículas e pode chegar até 80%, se a gente oferecer educação de jovens e adultos municipal, como está no Plano Nacional de Educação, né? A gente realmente ter fortalecido o movimento sindical e, principalmente, dado condições aos municípios de elaborarem planos e depois cumprir. Porque vocês viram o nome do livrinho, né? O que é e como fazer. Porque se a gente deixar os outros fazer, aí não sai. Tá? Então, essa foi a primeira parte da oficina, no sentido da gente ter uma explicação conceitual, e se ainda sobrar uns 2, 3 minutinhos, então eu abriria uma primeira oportunidade para, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses 3 conceitos, educação, plano e município, né, que, por favor, aproveite desse momento agora. Senão, a gente já passa para a parte prática, que são as etapas de elaboração. Tudo bem? Então, alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta que sente necessidade de fazer, esteja à vontade, tá? A minha colega Silene está dizendo, foi muito didático, eu tenho medo disso, porque aí as pessoas ficam muito esclarecidas, mas não comem o feijão, né? Não comem o feijão. Fala. Quais eram as punições para os entes federados que não cumprissem as etapas, né, ou enfim, as metas, né? E como é que nós estamos hoje? Quais são, dessa vez, desse plano que já foi aprovado, quais são
Tá, então, olha só. Então, para responder essa pergunta, primeiro eu quero fazer uma colocação básica. Eu estou supondo, com todo respeito, que todos vocês tenham lido o PNE. O PNE foi publicado, é a Lei 13.005, publicado dia 25 de junho do ano passado. Estou supondo, porque se a gente está muito mal informado, fica complicado fazer uma oficina, não é, sem ter um embasamento. Se a maioria não leu, à medida que for aparecendo as dúvidas, vão colocando para a gente, pelo menos, ir suprindo algumas coisas. Né? Então, essa pergunta é muito importante. Nem a Lei 10.172, nem a 13.005 prevê punição nenhuma, por uma razão muito simples, porque Estado e município são autônomos. Tá? Se o município, o seu qual é mesmo? Rio Grande, maravilhoso, com aquela alfândega linda, cassino, né? Aliás, uma coisa que eu fiquei orgulhoso hoje. Então, eu estou super feliz de ser um cidadão brasileiro que conheço realmente 2.800 municípios no Brasil e não veio nenhum de desconhecido. Né? Então, vejam bem, se você não convencer, se o movimento sindical não convencer os vereadores, a Secretaria de Educação, os atores, né, a fazerem o plano, vai acontecer que não tem plano, como aconteceu no Distrito Federal. Né? O homem prometeu o plano e não fez. E agora... isso já é a segunda parte, porque ela só perguntou, por enquanto, se fez ou não fez. Né? Então, vejam bem. Então, atenção, a coisa é muito grave, viu, gente? É muito grave, porque, como é impossível a punição por causa da autonomia, República Federativa do Brasil, cada ente federado faz a coisa. O que o ente não pode fazer é descumprir a LDB e a Constituição. Agora, como a LDB e a Constituição deixam livre, né, lá o artigo 214, que é maravilhoso, nosso colega Carlos Abicalil, quando deputado, deu uma burilada maravilhosa naquele artigo, só que ele não teve coragem de chegar lá e colocar parágrafo 1º, quem não fizer o plano não recebe dinheiro do Fundeb. Pronto, era só isso. Bastava colocar isso. Quem não fizer o plano, tal. E sabe o que o Carlos falou para mim? João, se a gente fizer isso de cima para baixo, vai aparecer plano, muito mais plano ainda feito no mimeógrafo, certo? Só para ser aprovado e não ser punido. Por quê? Porque a gente não tem uma tradição de planejamento. Nós somos planejados pelos outros. Atenção, gente. Eu esqueci de falar isso acho que é muito importante. Quem não faz plano é planejado pelo outro. Quem já namorou aqui, se você não faz plano, o gavião vem em cima e planeja mesmo. Né? É desse jeito. Então, vocês vão ver em alguns exemplos que eu vou dar depois durante a oficina, como a gente, sem planejar, está sendo planejado pelo capital. Formação de professor hoje, está na mão de quem? Está na mão de quem? Antes estava na mão do Estado, que oferecia curso normal de nível médio. Tinha 10% particular, 90% público. Hoje, virou. Hoje, 90% dos diplomas são diploma de escola particular. Né? Então, eles planejaram. E planejaram muito bem, engabelaram, ainda convenceram um monte de colega nosso a achar que curso de pedagogia e curso de licenciatura é melhor que o normal. Não se trata disso. O normal é uma primeira fase. Né? E depois vamos para frente. Agora, o resultado está aí. O resultado está aí, gente. Eu já dou a palavra para você. Já dou o segundinho só. O resultado está aí. Nós temos no Brasil hoje mais de 70% dos professores de anos iniciais que saem da faculdade sem nunca ter alfabetizado uma criança. Não tá, a prática de ensino dele não é alfabetizar uma criança. Aí faz concurso na prefeitura, faz concurso não sei onde, passa. Por quê? Porque está privatizado o concurso. O concurso é privatizado também. Aí, depois, porque o professor não sabe. Epa, não sabe ou a gente quer que ele não saiba? Para poder
a escola particular selecionar os que sabe, né? E a pública ficar com aquele monte de gente que não sabe o que fazer, e daqui a pouco o cara até é candidato à direção do sindicato, porque não sabe alfabetizar, ou então vai fazer não sei o quê, etc. E tal, tá? Bom, desculpe. Então, João, imagino que em uma rápida palestra como essa tua, não daria conta mesmo, eu acho que de conceituar todos os conceitos do que é educação. Eu acho que apenas para mostrar para nós que é necessário, no plano, seja no plano estadual ou municipal, é preciso que a gente atue e produza muito bem que conceito nós vamos atuar nesse sentido. Porque eu percebo que a gente precisa ampliar mais a questão de conceito. E aí você não entrou na questão de currículo. Nós vamos educar com quem? Aí eu faria a pergunta. Porque hoje há uma universalização e nós tentamos superar isso, que quem educa não é só os professores. Então, a gente precisa abrir tudo isso nessa conceituação e aí educar para quê e para... Quer dizer, para quê e para quem? Porque a apropriação da educação pelos interesses capitalistas. Então, a gente precisa também passar um pouco por esta politização um pouco maior. Sem dúvida. Olha só, logo no primeiro ali está, né? Conceitos de educação escolar e currículo. Eu não enfatizei a palavra currículo, mas deixei bem claro, tanto com o exemplo da Grécia, lá do escolé, como do tempo colonial no Brasil e tal, que a escola ela seleciona as coisas da cultura que tem que ser responsabilidade dela. E deixa a família, deixa a televisão, né? Deixa a internet, etc., passar o resto. Só que, às vezes, o resto fica mais importante que a escola, porque a escola fica incapaz. Essa discussão não tem fim, é importantíssima, mas, infelizmente, não cabe numa exposição limitada pelo tempo. Fala, Carla. Desculpe. João, na questão dos planos municipais, inclusive muitos municípios e o Estado estão entrando em conflito, porque eles dizem, não, nós, do município, vamos apenas oferecer o ensino fundamental, o Estado o ensino médio e que a União ofereça o ensino superior. Eu acho que tem essa divisão. Boa pergunta. Olha só, gente, aí realmente eu omiti um dado fundamental nesse momento. O Plano Municipal de Educação ele está baseado e condicionado por 3 grandes legislações. Primeiro, pela Constituição do Brasil, que logo de cara fala isso. A Constituição do Brasil, no artigo 211, fala dos sistemas, né, da União, dos estados, dos municípios, e dá para cada um a sua prioridade. Ninguém é proibido de oferecer nada. O município pode ter até a universidade, desde que não gaste do 25%, desde que não receba dinheiro do Fundeb para isso, etc. E tal, tá? Bom, a outra é a LDB. E a terceira é o PNE. As metas e estratégias do PNE, isso a gente vai ver na oficina, não são mandamentos que obriguem cada município a fazer igual. Por exemplo, está lá que no fim da década vamos chegar a 50% de atendimento em creche, né? Aí eu vou para Itupiranga, aliás, um esclarecimento. Cada entidade está recebendo um livro desse e outro azul e vermelho. Os dois são o mesmo livro, só que o capítulo 3, desse aqui, fala de um município concreto, que é Itupiranga, e o outro é destinado a todos os municípios. Por que saiu isso? Porque, infelizmente, o livro do João esgotou. Então, eu peguei os últimos livrinhos que tinha em casa hoje, né, e trouxe. Pode ser que a gente ache ainda alguma coisa por aí, e quem ficar amanhã em Brasília, que quiser ter acesso, depois, por favor, me procure, que eu vou estar na CNTE amanhã também. Bom, fechando parênteses, né, a resposta é essa. No caso da distribuição, certo? Existem vários dispositivos, aí sim, com força de lei, com punição, né, que vão orientando a oferta. Então, um deles é esse. O município só pode oferecer ensino médio superior se tiver atendido a toda a demanda do fundamental e
fora dos recursos vinculados de 25%, por exemplo. Tá? Esse negócio de dizer, o Estado... Calma, deixa eu terminar. O médio fica com o Estado, o fundamental com o município, isso aí tem que ser uma decisão do plano. Na hora de se fazer um plano estadual, não é os deputados, o governador, o secretário que vão fazer independente. Não, todo o plano tem que ser feito em regime de colaboração. Daí que a gente vai ver o negócio do fórum. Tá? No município, o fórum municipal tem representantes do Estado. No Estado, o fórum estadual tem representante da Undime, do sindicato, etc. Tudo bem? Conclui que eu acho que não fui bem ainda. O Estado, eu vou citar o nome do Estado da Paraíba, ele aplica dentro do dinheiro do Fundeb 60% para a universidade. Isso é permitido? Claro que não. Mas aí, se vocês não têm uma comissão do Fundeb lá, aí sim, aí vocês podem punir e o Ministério Público vai lá e vai derrubar. Tá? Mas isso aí é muito estranho, eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito porque, como 60% é para o salário de professor... Mas ele quer dinheiro do salário de professor, nós universitários, que mantém a universidade estadual. E ele está contemplando os 60% do professor desses 60%. Companheiro, então vocês estão completamente parados lá, porque vocês têm todos os dados. Se aquele nome daquele cara não é professor da rede pública de educação básica, é da superior, vocês têm que desaprovar e ir para o Ministério Público e prender o secretário de Finanças, o que for, tá? Mas vamos em frente. Tudo bem, mamãe. A gente não pode estender muito isso, senão entra na parte da coisa, tá? Só queria, com referência à fiscalização e acompanhamento que foi citado, eu vi que foi feito um pronunciamento pelo MEC que quem não efetivar os planos municipais de educação e os estaduais vão ser limitados os recursos do PAR. Queria saber se isso procede realmente. Então, é o seguinte, as verbas federais são ou transferências constitucionais ou transferências voluntárias. As constitucionais, que são a do Fundeb, do FPE, do FPM, da merenda, etc. e tal, do PINAT, isso aí não pode mexer. O prefeito pode ser o maior criminoso, mas quem não vai pagar a conta é ele, não vai ser a população. Agora, nos voluntários, que são as emendas parlamentares, que são os projetos, inclusive esses que são coordenados pelo PAR é o Plano de Ações Articuladas, agora parece que vai virar integrada, não sei o quê, eles vão passar a ter um monitoramento, né? E aí é muito perigoso também, porque daqui a pouco o cara faz um plano só para constar, porque o Ministério não tem gente para ir fiscalizar e ver se o plano está sendo colocado na prática ou não. Mas, de qualquer maneira, existe isso. Tá? Existe essa possibilidade, mas eu não conheço uma ação até hoje nesse sentido. Não conheço. Nenhuma. Ok. Podemos passar para a segunda parte, então? Então, a segunda... Oi? Boa ideia. Boa ideia. Agora, cafezinho. Não, 5 não dá. Daqui 10 minutos eu começo aqui, recomeço, tá bom, gente? 5 minutos não dá nem... É que nem avião. Para sair, a porta é estreita, né? E não dá para sair rápido. Claudir, vou sequestrar esse treco seu aí. Então, atenção. Então, agora, continuando na mesma folha da parte da manhã, do roteiro, nós vamos para as etapas, né? Por que existem, então, essas etapas? Essa aí é uma proposta de metodologia que já foi aplicada em alguns municípios desde o tempo do outro plano, do PNE. Isso foi aplicado no município de Itabira, lá em Pernambuco, foi aplicado no município de Arenápolis, em Mato Grosso, foi aplicado em Itupiranga, que deu origem a esse livro, e é uma metodologia de acordo com os nossos princípios democráticos da CNTE. E, nesse sentido, eu só estou aguardando todo mundo chegar, acho que a maioria já chegou. Na definição de plano, nós vamos ver aí agora, para que um plano seja um plano realmente de acordo com as nossas convicções e as nossas propostas, ele tem que ser um plano participativo, portanto, não de gabinete,
Tem que ser um plano científico que se aproxime da realidade, que se estruture de acordo com as leis, etc. E tem que ser um plano de totalidade. O que quer dizer de totalidade? A gente chama também de sistêmico. Não pode ser assim, o município faz seu plano e esquece do Estado. O Estado faz o seu, esquece do município. A gente tem que estar sempre vendo a totalidade da educação brasileira e a totalidade do fenômeno educativo no município. Então, por exemplo, plano municipal de educação é o secretário municipal de educação, o conselho municipal vai fazer o plano da rede. Não, não é plano da rede, é plano do município. E no município tem um Instituto Federal que tem que ser envolvido, o município tem a rede estadual que tem que ser envolvida, o município tem rede particular que tem que se definir. A rede particular vai continuar vivendo de urubu em cima da carniça dos restos da educação pública, porque é isso que está acontecendo. Vocês sabem quem que é a terceira pessoa mais rica do Brasil? Chama-se Wizard. É o dono de uma escola de idioma que tem hoje 2.000 escolas de idioma no Brasil. Por que ele tem escola de idioma? Uma coisa muito simples, porque nós temos 7 anos de inglês na escola pública e o aluno não aprende. Então a escola particular está vivendo como um urubu em cima da carniça que nós fabricamos. Mas a criança não consegue aprender na escola pública. Então como que eu consegui? Será que eu sou excepcional, sou genial? Né? Não, gente, se trata de metodologia, de organização da disciplina, etc. E isso vai fazer parte do plano científico. O plano tem que ser científico, não é simplesmente uma carta de princípios. Tudo bem? Então, repetindo, porque não ficou bem explícito isso, né? O plano, dentro da nossa concepção, estamos falando aqui na CNTE, não é? Tem que ser participativo, científico e sistêmico. Então, vamos lá. São 10 etapas. Aqui eu tenho 18 minutos, porque 2 minutos já usei, para simplesmente enumerar e tirar dúvidas. Portanto, eu vou enumerar essas etapas, explicar rapidinho, e aí a gente dá ainda também um pouquinho, não é, de tempo para vocês, para fazer um rápido debate. Primeira etapa da construção. Instituição do Fórum Municipal de Educação e do Grupo Executivo. O plano não é feito em gabinete, o plano não é feito pela secretaria, o plano não é feito pela prefeitura. O plano tem que ser elaborado coletivamente. A gente sugere, né, Marta, que seja um Fórum Municipal de Educação, porque é o que está dentro de toda a nossa política, da CONAI, etc. e tal. Só que você chega no município de Rio Grande, de Cabo Santo Agostinho, de Vitória da Conquista, né? O fórum é 50 pessoas. 50 pessoas não conseguem trabalhar. Então, você tem que ter um grupo executivo onde estão as pessoas quase que em tempo integral para isso, né? Então, Secretaria de Educação Municipal, Conselho Municipal de Educação, Secretaria de Finanças da Prefeitura. Se não tiver Secretaria de Finanças no grupo executivo, vocês vão ter um antagônico, um inimigo, que fica cortando o plano em vez de botar a lenha na fogueira nossa, né? Sindicato, certo? E outras pessoas que cada município é um município. Tem algum lugar que tem uma universidade, você convida um cara que é doutor em finanças públicas, né? Tem outro que não tem universidade, mas tem um contador. Então, um municípiozinho lá de 3 mil habitantes tem um contador da prefeitura. Bota esse moço no fórum, porque senão ele, ou melhor, bota ele no dentro, né? Senão ele vai ficar fórum e vai puxar o tapete da gente. Segunda etapa. Bom, desculpe, a instituição do fórum, muitas vezes o fórum já existe, só que ele está meio sem serviço, né? Ou então tem que reavivar. Aí é o papel social nosso, político, do sindicato, de botar a coisa para andar. Segundo, capacitação técnico-política dos membros do fórum.
Ai, 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 ai. A gente reúne o fórum, tem 30 pessoas lá em Boa Vista, aí nosso amigo entende das coisas, mas o outro cara não entende, o representante dos estudantes não entendeu. Não é? Gente, precisa haver um mínimo de nivelamento conceitual, mais ou menos essa aulinha que eu dei agora de 50 minutos, aí, com um pouco mais de LDB, com um pouco mais de Constituição, etc., para o pessoal ter uma formação técnico-política, senão eles vão em 2 reuniões e não vão mais, porque começa a perceber que tem uns caras bam lá e eles, né, não conseguem segurar a discussão, aí sai. Saiu, pronto, acabou o plano. Na hora que você dissolve o fórum, dissolveu o plano. Tá? Então, tem que haver uma capacitação técnico-política. Em tese, quem que deveria fazer isso? A própria secretaria. Mas, às vezes, a secretaria tem outros interesses. Né? Então, o sindicato precisa estar sempre na comissão executiva do fórum para promover essa formação. Eu andei com o Valdivino em alguns lugares lá do Paraná e tive num município, se não me engano, Jaguaritama. Aí, a impressão que a gente teve, né? Conversamos com o secretário, conversamos com outro, tal, a impressão que a gente teve é que as pessoas estavam tão por fora dos negócios que tinha até medo. Quando falou que eu vim de Brasília, a pessoa tinha até medo de conversar. Não pode ter isso. Plano, gente. Se o povo brasileiro consegue viver com salário mínimo, o cara está mais que um planejador maravilhoso. O que agora precisa é botar mais, ilustrar, né, tecnicamente, legalmente, etc. E tal. Terceiro, bom, então essa capacitação técnico-política é realmente no começo e depois, à medida que os desafios vão aparecendo, vai aparecer uma conferência, vai aparecer uma palestra, vai aparecer o que vocês bolarem lá. Isso cada um democraticamente vai ter. Sensibilização da sociedade e das comunidades educativas. Gente, nós estamos num mundo globalizado. Você chega numa cidadezinha lá do interior da Paraíba, cheguei lá em Ingá, cheguei lá em Itabaiana, né? Cheguei em Umbuzeiro, tem outdoor de lingerie das moças, tem perfume, não sei do que, botam outdoor lá. Estamos em estado de planejamento, né? A educação está fazendo o seu plano, para o povo saber que tem alguma coisa acontecendo, porque, senão, não vai ser um plano participativo, não está entrando nem pelos olhos das pessoas. Né? Esse é o negócio mais sério, diagnóstico do município. Então, olha só, gente, não existe plano sem diagnóstico. Agora, educação é a mesma coisa, vai fazer um plano, precisa ter diagnóstico. Uma coisa é um município que tem 20% de analfabeto. Tem alguém de Alagoas aqui? Não? Pois é. É sintomático que não tenha, justamente. No estado de Alagoas, tem município lá que tem 25%, 30% de analfabeto. O Brasil, em geral, tem 8%. Né? E aí? E aí? Como que a gente faz? É completamente diferente de um município que já alfabetizou todos os adultos que tem. Nós temos aí, município do Rio Grande do Sul, tem um chamado Feliz, né? Que todo mundo sabe ler na cidade, parece. A companheira, ela falou assim, é pequenininho. Rio Grande é grande, mas é divisível em pedacinhos pequenos. Então, a tática que você vai fazer é dividir Rio Grande, tá, em pequenos setores, porque aí você vai fazer o que se fez em Feliz, um por um. Isso aí é coisa que a gente já aprendeu no sindicato. Né? Não tem sindicato estadual nenhum que tenha só sede lá em Manaus, não, tem que ter subsede, tem que ter regional, tem que ter isso e tal. Muito bem. O diagnóstico, em geral, ele é um ato burocrático. A tendência das secretarias de educação, a tendência dos conselhos é pegar dado do IBGE, pegar dado do conselho, pegar aquelas tabelinhas, pronto, está aqui. Não, gente! O diagnóstico tem que ser da demanda e da oferta.
Da oferta, o que é? É a gente ver se os nossos cursos estão sendo bons. Então, os anos iniciais de alfabetização estão sendo bons? Não, não estão, porque falta de formação do professor, muito aluno na sala. Vai fazer o diagnóstico, né? Tal, da oferta. Mas e o diagnóstico da demanda? Vocês de Curitiba são privilegiados. Curitiba é uma cidade que, no seu núcleo de classe média e tal, é maravilhosa. Mas vai para a periferia, pega casa em casa e vai ver quantas pessoas lá não terminaram o ensino fundamental. Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes. Eu tenho certeza que tem 300 mil adultos que não terminaram o fundamental. Quem que leu toda a LDB? Toda a LDB são os 93 artigos dela, não de 1996, viu? Agora, atualizada, por 52 emendas que houve. Tá? Então, quem sabe o que diz o parágrafo 1º do artigo 5º da LDB? Aí, né? Aí a gente, ai. Sabe o que diz, gente? É uma coisa inacreditável. Diz que é obrigatório se fazer recenseamento anual da clientela escolar. Não é o chamado é depois do recenseamento. Então, você tem a cidade de Curitiba, vocês têm que se organizar lá, e nós vamos fazer esse exercício daqui a pouco aqui, tem que se organizar por setor. Então, tal escola municipal vai ter o setor, 2 mil casas do setor dele. Aí, vamos ver quem que vai fazer isso, de casa em casa, para saber quem são os adultos analfabetos, saber as crianças que tem para a creche, etc. A partir daí, você vai ter a demanda real, não é a demanda numérica, abstrata, algoritmo, número natural, tabelinha, gráfico, porque tem gente, sabe, Carla, que acha que o plano municipal é mais bonito se tiver gráfico colorido. Se tiver tabela, não, o plano é bom se ele for participativo e científico. Então, Curitiba tem 300 mil, essa é a minha hipótese, tá? Tem 300 mil pessoas que não fizeram EJA. Desculpe, não fizeram EJA, não fizeram o fundamental completo. Mas tem outra. Dia 1º de janeiro de 2016, começa a ser obrigatório o médio também. Aí vai passar para quase 400 mil ou mais pessoas em Curitiba que não fizeram o médio. E o plano municipal, como que fica para essas pessoas? Aí vem, vamos fazer um diagnóstico da oferta. O pessoal vem na EJA e evade. Não tem esse papo? O pessoal tinha 40 alunos, agora só tem 25 em maio. Aí eu pergunto, fizeram algum diagnóstico, algum estudo científico sobre as causas da evasão? Porque quem é de Vitória da Conquista aqui mesmo, fofinha, eu tive lá numa cidade chamada Planalto, que você sabe que é pertinho lá de Vitória da Conquista. E falei sobre o plano lá, fiz uma palestra, e aí perguntei sobre como que era feita a alfabetização de adultos, né? Aí eles falaram que era um negócio do Brasil alfabetizado, blá, blá. Aí eu perguntei, alguém de vocês perguntou para os analfabetos como que eles queriam ser alfabetizados? Que horário, que dia? Vocês deram chance para eles planejar o seu estudo? Nossa, João, nunca passou na cabeça da gente isso. Falei, pois é, então vamos baixar a cabeça, ser humilde, pedir a São Paulo Freire que ele ilumine vocês, porque isso é a primeira coisa. Paulo Freire fazia alfabetização de sujeitos, não de objeto. E ele perguntava para o pessoal o que eles queriam aprender, que horas e que dia. Não é? Então, em 1971, eu fiz parte de um grupo de 5 pessoas no Rio de Janeiro que lançamos a EJA lá na favela Dona Marta. Reunimos as pessoas, 500 pessoas, e eles falaram assim, nós queremos 3 coisas. Queremos aprender português e matemática, e para ter o certificado, né, de fundamental, naquele tempo chamava 1º grau, queremos aprender uma profissão e queremos que a aula seja legal. Falei, tá legal. Então, aí a gente se reuniu, Valdivino, e fizemos assim,
Segunda e quarta-feira, aula de português e matemática. Terça e quinta, cursos de profissionais de curta duração. 4 meses, virava confeiteira, virava datilógrafo, naquele tempo não tinha computador, um monte de coisa, né? 16 cursos profissionais. E sexta-feira, educação artística, não está no currículo? Ó, perguntou de currículo, está no currículo, educação artística. Mas educação artística não é história da arte, Miguel Ângelo e Rafael e não sei quem. Educação artística, sabe o que era? Samba e forró. Sexta-feira, das 8 da noite até meia-noite, podem trazer a namorada, quem for homem, e quem for mulher pode trazer a namorado. Naquele tempo a gente não tinha ainda LGBT, então estava mais tranquilo, né? Sabe qual foi a evasão desse curso? 0, gente. 0. Eu não estou brincando. 0. Porque para chegar na sexta, ele precisava frequentar a segunda, terça, quarta e quinta, né? Então, nunca vou esquecer uma moça, uma moça, lá de Minas Gerais, chamada Ilma. João, mas eu tenho uma irmã que mora lá na minha cidade e eu preciso que ela venha para esse curso aqui, que a minha vida ficou feliz aqui, eu quero que a minha irmã seja feliz. Eu falei, pois é, meu bem, infelizmente só temos 500... Não, tinha 1000 vagas e 500 pessoas na fila, porque a gente achava que ia ter evasão, né? Coitados do povo da fila. Não teve evasão, 0. Então, Alexandrino, esse é um dos problemas, por exemplo, do profissionário. Quando se oferece errado, claro, se você oferece uma coisa errada, por quê? Porque não fez o diagnóstico e não foi participativo, né? Bom, e aí, olha o fim daí. Diagnóstico do município, etc., dos desafios quantitativos e qualitativos da oferta e dos recursos. MHIF, o que será que é isso? Municipais, nem sei o que é isso aí. Mas materiais humanos e financeiros, pronto, tem gente aí que está sabendo mais do que eu. Claro, se você não tem recurso financeiro no município, você não vai fazer um plano municipal de educação para frustrar, né? Você vai fazer de acordo com os seus limites. Bom, desculpe se já adiantei algumas coisas, mas essa questão do diagnóstico é muito séria. E a tentação da gente, Carla, é não fazer. Não faz o diagnóstico, só faz uma pinturinha e fica tudo por isso mesmo. Aí vem reflexão política e técnica sobre diretrizes, metas e estratégias. Sabe qual é a tentação da gente? Já está tudo feito, já tem as 20 metas do PNE, né? Então a gente copia aquelas metas, estratégias. Não, gente. Um município que tem 5% de atendimento de creche tem um tipo de estratégia, né, para poder chegar a 50%. Um que já está com 45% de atendimento, né, Claudio? Tem outro. Cada município é um município, cada estado é um estado. Então, você tem que fazer uma reflexão política e técnica sobre as diretrizes, sobre as metas e as estratégias. E isso que é a reflexão política e técnica sobre o assunto. Porque aí é que vai ter a letra F. Decisões sobre metas, estratégias, e agora aparece a palavrinha mágica, e ações. Epa! Todos os planos municipais de educação que eu conheço, e não são poucos, nenhum tem ação. Deixa a ação para o prefeito. Muito bem. Então, chegando ao fim aí, essas são as principais, tá, gente? Do A até o F é o principal. Os outros já são a parte bem técnica mesmo. Aí você vai ter que fazer a interface dos recursos financeiros do plano com plano plurianual, com lei orçamentária anual, né, e com o percentual do PIB. De qualquer maneira, para ser científico, o Plano Municipal de Educação tem que ver qual é o PIB de Boa Vista e fazer um estudo para ver se pode ir nos 10 anos e chegando no 10% do PIB. Terminando, a gente tem aí a redação do projeto de lei, né, porque essa redação é o final de um processo. Depois de todas as decisões, etc., nós vamos fazer a redação. Mas tem que ser 20 metas? Claro que não. Se vocês quiserem fazer 8, pode fazer. Se quiser fazer 27,
pode fazer, cada município é uma realidade de acordo com o diagnóstico e a reflexão que foi feita. Aí vem a tramitação e aprovação na Câmara. Uma palavrinha sobre isso. Eu esqueci no começo de dizer que o presidente da Comissão de Educação da Câmara, né, tem que ser membro do fórum. Senão, ele vai fazer oposição na hora que for para lá. Ele tem que estar conquistado na hora da proposta. Ele tem que se sentir autor. Né? Autor. E aí vem o acompanhamento e avaliação do PME. Nessa hora é que é a grande importância das conferências de educação. As conferências de educação, claro que tem tema livre, mas elas não terão sentido se elas não forem trabalhadas na cobrança da aplicação das metas, das estratégias e, principalmente, das ações. Tudo bem? Bom, gente, era essa parte, desculpa se passei dos 20 minutos, mas realmente a gente acaba se entusiasmando. E agora nós temos um probleminha de tempo. 12 horas. Então, atenção. Isso que eu ia dizer. Então, atenção. Eu acho que dá para a gente fazer perfeitamente as etapas A, B e C, tá? Num trabalho em grupo, tipo assim, os que estão... o pessoal daqui vira para lá, fazem 5 aqui, outros... Só virar a cadeira, isso, 2 em 2 mesas, para responder essas 3 perguntas, sem muito salameleque. Só a partir do que vier. Quem no município deve constituir o fórum? A gente já deu algumas dicas, mas cada um de vocês sabe dizer. Como deve ocorrer a capacitação dos seus membros e que ações de sensibilização podem ser feitas? Aí a gente não teria todo mundo falar, não. A gente só entrega para depois, no fim do dia, né, vocês terem uma devolutiva para ver se as coisas têm uma certa coerência, etc. Tá? Tudo bem. E aí vem a etapa D, que é muito importante e que a gente não vai fazer preenchimento, mas cada um vai estudar junto conosco em comum, né? E as 2 últimas é só uma questão de, se por acaso vocês tiverem dúvidas, abrir uma palavra. Mas eu acho que não tem muita, não, porque as últimas etapas são etapas mais compreensíveis. Tudo bem, então? Dá para vocês dar essa viradinha? Olha só, se alguma mesa estiver muito pequena, como é o caso dessa aqui, que está a Claudira aqui, já pega 3. Já pega 3, tá bom? E alguém anota, por favor, alguém anota e entrega para a gente aí. Então, por favor, peguem agora esse papelzinho que é o único, eu acho que está grampeado, essas 3 páginas, que eu vou explicar o que é isso aqui. Então, isso aqui é um capítulo de um livro do Profuncionário. Não sei se todos já ouviram falar no Profuncionário. São os cursos técnicos de nível médio para a profissionalização dos nossos companheiros e companheiras que trabalham em funções não docentes, em funções que eram chamadas de apoio, auxiliar, etc. Né? Então, temos técnicos em secretaria escolar, técnico em alimentação escolar, técnico em multimeios e técnicos em infraestrutura escolar. Muito bem. E eles recebem 7 mais 9, 16, mais 3, 19 livros no curso técnico deles. Até pouco tempo atrás, eles recebiam somente 17 livros. Tinha os livros pedagógicos, chamados também antes de módulos e cadernos, né? E os técnicos. Agora, também tem 3 módulos introdutórios, que são as orientações gerais do curso, a educação à distância e um caderno novo que ficou sob minha responsabilidade, eu acabei de redigir, chamado Orientações para a Prática Profissional Supervisionada, para tal da PPS. Não é que não tem nada a ver com o partido, tá? É Prática Profissional Supervisionada. E uma dessas orientações, um dos capítulos, é um rol de sugestões de projetos. Por causa de projeto. Por exemplo, projeto de uma rádio escolar,
o projeto de uma escola adotar uma praça da cidade, né? Educação ambiental, um projeto de assistência dentária, um bocado de projeto, que são funções dos não docentes, certo? Muito bem. E deu uma luzinha aqui na minha cachola, e eu resolvi, há pouco tempo atrás, incluir, esses livros vão ser impressos agora, 50 mil exemplares, vão estar praticamente em todas as escolas estaduais e muitas municipais, e incluímos um projeto do recenseamento. Então, essa primeira página que vocês vão ler depois, né, e a segunda página tem um texto explicando o que é o recenseamento escolar. O recenseamento escolar, muito cuidado, nada tem a ver com o censo escolar. Censo escolar vê o que está na escola, a oferta, como que é ofertado o curso, a escola. O recenseamento ou minicenso, né, que está lá no parágrafo 1º do artigo 5º, que deve ser feito anualmente, é um estudo da demanda, é saber, naquele bairro, naquela comunidade rural, naquele lugar, quem precisa de escola. Tá? Assim como a saúde sai para saber como está a situação da população. E aí, tem essa explicação toda, e o grande problema de todo mundo, eu imagino que vocês já devem ter ouvido essa desculpa, a gente faz isso numa cidade pequena, é fácil, mas numa cidade grande não dá para fazer. Gente, é o mesmo trabalho, porque é visitar a família, né? Numa cidade pequena tem poucos funcionários de escola, numa cidade grande tem 1000. Então, trata-se realmente de se organizar. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? O plano meu hoje era distribuir, então, aqui na página 2 e 3, tem um pedaço da ficha na página 2 e outro pedaço na página 3. O plano era distribuir uma ficha dessa em branco, e aí falar para cada um de vocês, preencham, né, essa ficha de acordo com a sua casa. Faz de conta que você está recenseando a sua casa. Então, você vai lá pôr seu nome, nome do marido, nome do filho mais velho, etc. Aí vai pôr a matrícula, tudo que a gente vai ver aqui. Mas aí caiu na conta que ia ter situações muito díspares. Ia ter gente que ia fazer em 2 minutos, né, que mora sozinho, e outros, né, que tem 7 filhos, que ia levar 35 minutos. Aí eu bolei o seguinte, vamos mostrar uma ficha preenchida para ver se as pessoas têm dúvida. Então, a nossa oficina agora é muito simples, é uma leitura coletiva. Eu vou lendo e perguntando se vocês estão entendendo. Entenderam a primeira coluna? Né? Entenderam? Vamos para a segunda. E aí vou mandando. Então, por favor, muita atenção, porque aqui está o segredo. Se a gente conseguir fazer o recenseamento pelos setores da cidade e tal, nós vamos ter um retrato vivo da demanda e aí sai o plano. Porque aí a população participou, aí o pessoal fica esperando, uai, essa creche aí que vocês falaram, onde está? Né? E tal. E realmente a coisa pega. Bom, então vamos lá. Coluna 1, página 2, coluna 1. Antes, desculpe, tem que começar lá em cima. Modelo de ficha para recenseamento anual. Tá? Se eu fosse burocrata, eu já ia pôr assim, conforme parágrafo 1º, o único do artigo 5º LDB. Né? Mas economizei tempo. Ficha número. Essa ficha vai ser numerada, porque ela vai ficar depois e vai passar a ser tabulada, né? Ela vai ficar lá na Secretaria de Educação. Isso aqui é um trabalho da Secretaria de Educação através de suas escolas. Secretaria Municipal. Aí, setor, por quê? Tem que ter um setor, porque você vai dividir, uma pessoa, não pode ir 2 pessoas na mesma casa, tem que ser todo organizado o censo. Né? Endereço. Então, essa família aí, que é da cidade de Silvânia, Goiás, aqui perto, que mora na Vila Bueno, na rua Dom Pedro I, 334, né? Essa pessoa foi, uma das pessoas foi entrevistada, recomenda-se que seja a mãe da família, porque os pais, às vezes, até esqueceram quando o filho nasceu, mas a mãe não esquece do parto, né? E
recomenda-se que a gente visite a família entre 5 da tarde e 7 da noite, que é o horário mais fácil de pegar. Senão, vai num horário que não está, aí começa a desanimar. Ah, já fui 3 vezes lá e nunca consigo pegar o dado. Bom, número, o que é? O número de ordem. Essa ordem deve ser do mais velho para o mais novo. Tudo bem? Então, nessa casa aí tem 6 moradores, mas a ficha tem 8 linhas. Então, normalmente, a gente faz uma ficha até com 10 linhas, porque, principalmente nos bairros populares, ainda tem casa, né? Quanto menor a casa, mais gente tem dentro, né? Bom, entenderam, né? João, Flávia, Pedro, Lívia, Paulo e André. Ah, mas era bom ter que João é o marido, Flávia a mulher. Não precisa nada disso. Nós estamos fazendo um mini censo das demandas educacionais. Não estamos fuxicando a vida de ninguém. Tá bom? Então, primeira coluna e a segunda, tá clara? Os nomezinhos bem pequenos para caber na coluna. Se pusesse o meu nome, não ia caber. Nascimento. A gente coloca o mês e ano só. Mês e ano, tá vendo? João, mês de junho do ano de 1970. MG, Minas Gerais. Está vendo que ele já entendeu que ele é um migrante. Ele está morando em Goiás, mas ele veio de Minas Gerais, né? Isso tudo vamos ver na tabulação, na interpretação. Flávia, mês de dezembro de 73. Pedro, janeiro de 94 e por aí vai. Vocês estão vendo que vai na ordem até o Andrezinho, que nasceu do 28 de novembro. Tudo bem? E por que S no lugar de GO? Porque S é a letra da cidade lá, Silvânia. Quer dizer que significa ele nascido na própria cidade. Então, suponhamos, chegou numa família lá em Rio Grande. Então, um cara nasceu no Uruguai, outro nasceu em Porto Alegre. Porto Alegre não vai para Porto Alegre, vai para RS. Agora, nasceu em Rio Grande mesmo, põe lá RG ou R, o que vocês quiserem, né? Bom, série concluída. Muita atenção aqui. Isso é uma convenção internacional. Não se conta creche pré-escola, tá bom? Não se conta creche pré-escola, só conta a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Como depois vai ser tabulado por número, a gente não vai ficar pondo terceiro ano do fundamental, segundo do médio, não sei o quê. Não, a gente vai por número. Então, vê se dá para entender. O João tem 12 anos de escolaridade. Isso significa o quê? 9 de fundamental, mais 3 de médio. Isso. Porque ele não vai falar 12 quando você responder. Perguntar. A mãe lá vai dizer assim, ele tem o médio completo. Aí, quem está falando, 12. Né? Segunda linha, Flávia, provavelmente é a esposa do João. Tem 13 anos. Sinal que ela começou a faculdade e parou no primeiro ano. Tudo bem? Que é o que tem, viu, gente? Vocês vão ficar impressionados com tanto de gente que... Hã? Não tem nada a ver. É aquele que concluiu bem. Série concluída. O 13 é que fez um ano do superior. Um ano do superior. Por exemplo, se fez, olha lá, se fez um curso de odontologia de 5 anos, 5 mais 12, 17. Tudo bem? Muito bem. Depois tem as explicaçõezinhas também. Vocês podem olhar na página 3, que tem as explicaçõezinhas por aí. Então, deu para entender, né? Então, o Andrezinho é o único que não tem série concluída. Por quê? Ele só tem 3 aninhos lá. Nasceu em 2011, então não concluiu nenhuma ainda, né? Aí vem matrícula atual. Quem está estudando? Quem está estudando? Agora, atenção aí. Atenção aí. No caso dessa casa, o João, a Flávia, o Pedro e a Lívia não estão estudando. O que significa estudar? É estar matriculado naquele ano. Às vezes a pessoa matriculou, mas a aula teve greve e não começou a aula. Mas está estudando, está matriculado. Né? Essas bobaginhas que a gente sabe. Aí vem lá o Paulo, 1 EM. 1 EM. O que significa esse 1 EM? Isso, exatamente. Primeiro ano do ensino médio.
Se tivesse outro lá, 7 EF, seria 7º ano do ensino fundamental. Tá? Se tivesse alguém no ensino superior, 2 ES, porque essas letras, ES, EF, etc., depois lá tem a explicação, a gente vai acostumando. Aí vem a próxima coluna, escola e turno. A pessoa que está estudando na escola 03, M quer dizer municipal. Então, atenção agora. Quando o setor começa o minicenso, ele vai pegar as escolas daquele município e numerar essas escolas. Todo mundo vai ter o mesmo número, porque não cabe na coluna Escola Municipal Almirante Tamandaré, né? Escola Estadual Olívio Dutra. É o turno, desculpe. Não, é turno. Turno. Eu já estou ficando doido aqui. Acho que é a fome. Então, escola e turno, está lá em cima. Ainda bem que... É a escola número 3, manhã. Isso na hora da tabulação vai aparecer 10 na escola número 3, 8, não sei outra coisa. Né? Manhã. Manhã, M, tarde, T, noite, N. Tá bom? Deficiente, atenção. Deficiente. Se não tem deficiência comprovada, já constatada, fica em branco. Se tem, a gente já diz qual é. Surdez, cegueira, deficiência mental, etc., física, etc. e tal. Tudo bem? Bom, vocês vão ter um maior susto de ver como tem gente com deficiência que não é matriculada em escola, fica escondida nas casas. Uma coisa impressionante. Está melhorando, mas ainda tem. Tá? Aí, na segunda página, é continuação, tá? É continuação das linhas lá. Lembra que tem 6 linhas. Não está estudando, não se sabe por quê, mas não está estudando. Mas depois vai aparecer se ela quer creche, olha lá, na outra página. Está vendo? Está na idade de creche. Então, eu pus o número aqui só para identificar, e aí vem. Quer creche? Claro que essa pergunta só é feita em relação à criança de 0 a 3 anos. Não é? É uma coluna especial. Nessa casa só tem o Andrezinho, que está nessa idade. Aí a mãe perguntada, sim, eu quero. Sim, eu quero. Ah, que bonitinho. Yes, we can, né? Não, sim, eu posso. Esse é o Obama lá. Sim, eu quero, deve ser a Dilma, né? Eu quero. Então, vamos lá. Quer creche e o turno. Isso aqui é muito importante para um plano municipal, porque tem gente que não quer creche integral. Vocês sabiam disso? Tem pai e mãe que prefere uma creche só numa parte do dia, porque tem até problema psicológico. Mas eu quero ficar com meu filho, né? E tal. Então, eu já vi essa situação no município de Olímpia, estado de São Paulo. Bom, então a resposta da família, sim, tempo integral. Olha, só para vocês terem uma ideia, veja a diferença. O Fundeb dá 1,3, viu? Olha só. Atenção a isso aí, que você é um moço inteligente, para entender em que rolo que a gente está. O Fundeb dá 1,3 de dinheiro, do valor mínimo, para matrícula de creche integral. E dá 0,9 para matrícula de parcial. Claro que o prefeito não é besta e fala, eu vou dar 2 parcial, que eu vou ter 1,8 de dinheiro e atinjo mais gente. Não é? Mas não, a gente tem que dar a creche de acordo com a demanda, com a necessidade. Se os pais saem da casa, como que vai ficar? Então, a gente está tendo em Ceilândia aqui 200 casas que tem escrito assim, cuida-se de criança. 200 casas. Eu já fiz esse levantamento. Bom, olha lá. Vocês estão percebendo que essa segunda parte é o coração do censo. Por quê? Porque vai ver a demanda. Fala. 0,9. São as injustiças que a gente tem no Fundeb, que a gente só vai começar a perceber na hora que tiver mais oferta, que, por enquanto, isso não é importante, não sei o quê.
Muito bem. Então, agora vem as outras demandas, que são demandas que não são obrigatórias, mas são, como que eu diria, opcionais, mas estão ficando obrigatórias também. Primeira, que é a EJA. A EJA não é obrigatório. Uma pessoa pode morrer analfabeto e dizer, eu morro analfabeto com todo prazer. Criei meus filhos, nunca precisei aprender, né? E esse povo letrado aí, que vai pastar, que o meu dinheiro que eu ia comprar o lápis e a caneta, eu tomei uma caipirinha, fui feliz, estou com 85 anos. Tem esse povo? Claro que tem, temos que respeitar. Mas vocês lembram da historinha que eu contei antes, sobre a EJA lá do Rio de Janeiro? Né? Sexta-feira o forró, segunda e coisa. Gente, se a gente oferece uma educação de jovens e adultos de acordo com o interesse dos adultos, eles adoram. Eles adoram. Depende tudo da EJA, depende da oferta. Bom, então, olha aí. Quer EJA, ensino profissional e educação superior, aí, olha só que interessante. Aqueles que antes não estavam se pronunciando, começam a pronunciar. O João, que já está meio velhinho, não quer. Tá? Mas a Flávia, ela quer o ensino superior, que ela parou, e ela quer continuar. E como ela trabalha, noturno. O outro menino lá, quem é o terceiro? O terceiro era o Pedro, não é? Que estava parado. Não é a Lívia, né? O terceiro é o Pedro. Olha lá, o terceiro, que é o Pedro, estava parado, então agora ele quer continuar a EJA noturno. Também trabalha, como vocês vão ver na última coluna. E olha que interessante, o quarto é a Lívia. Olha a idade da Lívia. A Lívia é de 95. 95, ela tem 20 anos. Então, ela está sendo privilegiada, né? E não trabalha e ela quer diurno. Então, vocês veem como ficou um mapa bacaninha da casa. Agora, vocês multiplicam isso por todo o setor, vocês vão ter uma demanda perfeita para poder fazer um plano. Agora, não, no meu município de Rio Grande tem não sei quanto % que não terminou o fundamental. Mas quem é, meu Deus? O cara quer estudar ou não quer estudar? Né? E olha, vocês imaginem a discussão que deve ter havido bacana na casa na hora de preencher isso. Mas vai ter creche mesmo? Né? Porque a coisa fundamental é treinar as pessoas para poder fazer isso. Tá? Assim como os agentes comunitários de saúde. Bom, a última, olha lá, é a questão da renda. Isso aí eu coloquei só como um desafio. Eu acho que não é bom. Eu acho que não é bom no minicenso perguntar negócio de dinheiro. Tá? Mas eu coloquei como desafio, por quê? Porque se por acaso a gente consegue, olha o que está escrito lá embaixo, renda informada com boa vontade em reais, arredondar em salários mínimos. Então, vejam bem, aqui está um caso de que foi perguntado e o pessoal respondeu, certo? 5 salários mínimos, 2 salários mínimos e 1 salário mínimo. Isso tem importância, é muito interessante a gente ter um quadro disso aí, porque aí a gente vai defender a oferta da escola pública e gratuita, porque a gente vai perceber quanto pobre está querendo estudar no Brasil. Porque se a gente não for lá atrás, a maior parte do pessoal estuda só em último caso. Mas se a gente vai, cutuca, né? E olha, gente, uma vez só, eu só fiz uma vez isso na vida como exercício, tá? Já fiz. Nunca vou esquecer, quando eu disse para eles que eu tinha 62 anos e estava estudando, muda completamente a relação. Completamente. Uma coisa é um estranho chegar lá, pedir se está estudando, se está estudando. Mas quando você fala, olha, eu tenho 62 anos, estou estudando. Aí a pessoa se toca. Poxa, se você é capaz, por que eu não sou? Né? Então, vamos em frente. Muito bem. Então, qual que é o nosso exercício agora? Assim como vocês fizeram um exercício grupal, que está sendo recolhido, não sei se já trouxeram aqui. Já recolheu, né? Ótimo. Que depois nós vamos fazer uma pequena tabulação e devolver. Eu vou fazer um exercício com vocês que eu gostaria demais que vocês se comprometessem aqui.
inclusive para provar que vocês estão levando a sério isso aí. Cada um voltando para casa, imprime um negocinho desse em branco, é claro, né? Sem os pedrinhos, sem a Lívia, etc., e faz um exercício na vizinhança da sua casa. Vai no vizinho, vai a coisa, e me manda isso aí. Que, para mim, vai ser um beijo, um abraço, porque aí a gente vai perceber que vocês realmente estão levando a sério. E espero que vocês vão começar a entender que não é um cavalo de batalha, não é uma loucura, não. A gente organizando a cidade em setores, né? Então, Alexandrino, Recife tem 1.600.000 habitantes, mas Recife tem 1.000 escolas, ou, se não for 1.000, tem 500. Então, 500 escolas, dividido por 1.600.000, dá 3.000 em cada setor, que é uma cidadezinha pequena, né? Então, é toda uma questão de levar a sério a construção do plano. Eu achei que a LDB foi muito ousada, porque a gente não tinha feito a proposta de recenseamento anual. A gente só tinha feito a proposta de chamada. E já está desde a Lei 5.692, chamada anual de matrícula. A pessoa que levou a sério isso, um moço que eu gostava muito dele, chamado Leonel de Moura Brizola. Quando ele foi governador do Rio de Janeiro, em todos os postes da cidade ficou a chamada escolar, de acordo com a região. Crianças, não sei o quê, procure tal escola. Todo mundo ficou informado, né? Ele tinha essa coisa assim de querer escolarizar todo mundo, né? E tal. E hoje não se faz mais a chamada por uma razão muito simples, no meu entendimento. É que está um pouco subentendido que quem leva a sério a educação do filho faz um esforço e põe o filho na escola particular. Gente, isso é uma coisa muito séria. Se a gente renuncia à escola pública para educar os nossos filhos, a coisa está ficando complicada. Não tem futuro, não. Você pode ter futuro para o seu filho e para a sua filha. Agora, para a sociedade brasileira, olha lá, o negócio é complicado. Tá? Eu não tenho Cuba como modelo, viu, gente? Eu fui a Cuba, fiquei 15 dias lá, fiquei altamente frustrado, porque lá não tem eleição de diretor, o diretor é indicado na reunião do Partido Comunista Cubano, diretor de escola, certo? Lá o planejamento é centralizado, o professor de geografia já tem um livro didático unificado, a aula dele tem que ser aquela e ponto final. O negócio é barra pesada, tá? É um socialismo muito pouco democrático. Agora, uma coisa é verdade, que eles conseguiram uma homogeneidade de formação que não tem, agora com as aberturas que diz que vão ter lá, não tem uma escola de idioma, seja qualquer uma dessas aí, CCAA, FISC, Ágil, Diaba 4, que quer ir para Cuba, porque sabe que vai ser o maior fracasso, porque todo mundo já sabe, né? Todo mundo sabe já o inglês, que é a língua do inimigo, e sabe espanhol, e já teve um tempo que sabia russo também, e agora tem até uma proposta de selecionar português como optativo. Pronto, coisa mais simples do mundo é uma pessoa aprender uma língua, né? Se lá no Japão, criança com 1 ano e meio sabe falar japonês, imagina só, como que a gente não ensina o inglês para criança de 11 anos, né? Bom, como está o horário, Selene? Ótimo, então terminamos na hora, então veja lá. Aí tinha última questão, número 5, que são as últimas, e até J, exposição e debates. Como eu sou cumpridor das regras coletivas, eu sei que 1h30 ou 2 horas, não sei como vai ser, o Eduardo vai começar a trabalhar com vocês e, né, eu estou dispensado. Entretanto, se alguém de vocês ficou com qualquer dúvida, professormonlevade@gmail.com, tá? E junto do... Está no livro aí, está no livro, última coisa do livro. professormonlevade@gmail.com. Se quiser colocar professor Monlevade, MONLEVADE, @gmail.com.
piada, isso é a realidade terrível que nós renunciamos a ensinar as competências assim óbvias, né? No mundo de hoje, quem sabe falar inglês já vai com 50% de chance na hora de entregar um currículo para qualquer emprego, né? Por que a gente não aprende? É claro, gente, não dá para desconfiar que isso é luta de classe. O povo que sabe não quer que os outros todos sejam concorrentes dele, né? Ok. Então, eu não estou me despedindo, eu só estou terminando essa etapa. A nossa despedida não vai existir. O que vai existir, então, eu aguardo um e-mail de vocês com dúvidas e, principalmente, eu aguardo o e-mail com o resultado da fichinha. Então, dentro de uns 15 dias, eu quero ter em casa pelo menos 35 ou 40 fichinhas dessa para conhecer outras Lívias, outros Pedros, outros Andrezinhos e outro João, que sou eu mesmo. Obrigado, gente.